A adoração errada te trará condenação. Texto base, Evangelho de João 4, 23, 24. Êxodo 20, 3, 6. Romanos 1, 21, 25. Nem toda adoração agrada a Deus. Vivemos em uma geração que repete constantemente: o importante é adorar do seu jeito. Mas essa frase não vem da Bíblia, ela vem do coração humano caído. A Escritura ensina algo totalmente diferente. Existe adoração verdadeira e existe adoração falsa. Jesus declarou no Evangelho de João 4, 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Observe duas palavras fundamentais: Espírito, verdade. Sem verdade, não existe adoração verdadeira. Portanto, uma pergunta precisa ser feita: e se a adoração estiver baseada em mentira? A resposta bíblica é clara e terrível. A adoração falsa não salva ninguém, ela condena. A primeira batalha da história foi sobre a adoração. A primeira divisão religiosa da história não aconteceu em Roma, nem na Reforma, nem no mundo moderno. Ela aconteceu em Gênesis 4. Ali encontramos dois homens, Caim e Abel. Ambos adoraram, mas Deus aceitou apenas um. A Bíblia diz em Hebreus 11:4: pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Perceba algo chocante: Caim não era ateu, ele acreditava em Deus, ele trouxe uma oferta, ele participou de um ato religioso. Mesmo assim, Deus rejeitou sua adoração. Isso destrói a maior mentira religiosa do nosso tempo: toda adoração é válida. Não, a Bíblia mostra que Deus rejeita adorações falsas. A história de Israel é a prova de que Deus julga a adoração falsa. O povo de Israel não caiu apenas por imoralidade, eles caíram principalmente por idolatria religiosa. Em Êxodo 32 encontramos um episódio assustador. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo construiu um bezerro de ouro. E o que disseram? Este é o teu Deus, ó Israel. Eles não disseram que estavam rejeitando Deus. Eles disseram que aquele ídolo representava Deus. Perceba o perigo. Não era ateísmo, era religião falsa. E o resultado foi juízo. Milhares morreram. Isso mostra uma verdade ignorada hoje: Deus não aceita ser adorado da maneira que o homem inventa. O pecado da adoração falsa é trocar Deus por mentira. O apóstolo Paulo de Tarso explica isso claramente em Romanos 1:25. Trocar a verdade de Deus pela mentira, e adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Esse é o coração da falsa religião: trocar a palavra por revelações humanas, Cristo por instituições, o Evangelho por tradições, a verdade por experiências emocionais. A falsa adoração sempre faz três coisas: remove a autoridade da Escritura, exalta homens ou sistemas religiosos, substitui o Evangelho por rituais. Isso aconteceu muitas vezes na história. A Reforma Protestante foi uma guerra contra a falsa adoração. No século XVI, a Igreja institucional havia acumulado práticas que não estavam na Escritura. Foi então que Deus levantou homens como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli. Esses homens redescobriram uma verdade esquecida: somente a Escritura define como Deus deve ser adorado. Esse princípio ficou conhecido como princípio regulador do culto, ou seja, se Deus não ordenou na Escritura, não devemos inventar, porque toda invenção religiosa abre a porta para a idolatria. Hoje o mundo está cheio de adoração falsa. Muitas religiões dizem: Deus falou através de revelação, Deus mostrou em visão, Deus revelou em sonho. Mas o problema é que muitas dessas coisas contradizem a Escritura. E quando a revelação humana substitui a Bíblia, acontece algo terrível: o homem passa a obedecer homens, não Deus. Isso cria sistemas religiosos onde a revelação manda mais que a Bíblia, líderes são tratados como mediadores, tradições são consideradas sagradas, e assim nasce uma adoração baseada em mentira. E a Bíblia diz claramente em Gálatas 1:8: ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, seja nada. Isso significa maldito. Não é uma palavra leve, é uma palavra de condenação. O maior perigo da falsa adoração: ela parece espiritual.
A falsa adoração raramente parece maligna. Ela parece espiritual, reverente, cheia de emoção e cheia de experiência. Mas Jesus advertiu no Evangelho de Mateus 15:9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Observe a palavra em vão. Isso significa culto inútil, oração inútil, religião inútil. A pessoa pode passar a vida inteira adorando, mas se a adoração não estiver baseada na verdade da Escritura, tudo foi em vão. O destino final da falsa adoração. A Bíblia não trata esse assunto de forma leve. Em Apocalipse 21:8 está escrito que os idólatras terão parte no lago de fogo. Idolatria não é apenas estátua. Idolatria é adorar Deus da maneira errada. Quando alguém troca o evangelho verdadeiro por um sistema religioso, ele pode estar vivendo em algo muito perigoso. Uma religião que não salva. Uma religião que não salva, condena. Pergunta que decidirá seu destino eterno. Existe uma pergunta que cada pessoa precisa responder. Você está adorando a Deus segundo a verdade das Escrituras ou segundo o sistema religioso em que foi criado? Porque no dia do juízo não será perguntado qual igreja você frequentou, quantos cultos você assistiu, quantas tradições você seguiu. A pergunta será: você conheceu e creu no verdadeiro Evangelho de Cristo? Jesus disse no Evangelho de João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é através de instituição, não é através de tradição, não é através de revelações humanas. É através de Cristo e do Evangelho revelado nas Escrituras. Se você está preso a uma religião que substitui a palavra de Deus por tradições ou revelações humanas, escute este alerta. Saia do engano. Volte para a Escritura, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo. Porque a adoração errada pode durar anos, mas no final ela terminará em condenação. Ó Deus Santo, eterno e verdadeiro, Tu que és digno de toda adoração, toda glória e toda honra, nos aproximamos de Ti com temor e reverência. Senhor, reconhecemos que o coração humano é enganoso e facilmente se desvia para religiões inventadas pelos homens. Muitas vezes, o homem cria sistemas, tradições e revelações que não vêm da Tua palavra e chama isso de adoração. Mas a Tua verdade nos ensina que só existe uma adoração aceitável, aquela que é oferecida em espírito e em verdade. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que estão presos em sistemas religiosos que obscurecem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Abre os olhos espirituais, quebra as correntes do engano, derruba as fortalezas da mentira e conduz essas almas à luz da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, da idolatria religiosa, da confiança em instituições, em tradições humanas, com experiências que substituem a autoridade das Escrituras. Ensina-nos a amar a verdade, a examinar tudo pela Tua palavra e a seguir somente o verdadeiro Cristo revelado nas Escrituras. Que Teu Espírito Santo desperte corações nesta hora. Que aqueles que ouviram esta mensagem não endureçam o coração, mas se arrependam, abandonem o erro e se voltem para o Evangelho que salva. Senhor, purifica a Tua igreja. Levanta pregadores fiéis. Fortalece os que defendem a verdade e salva aqueles que ainda estão enganados pela falsa adoração. Que somente Cristo seja exaltado. Que somente a Tua palavra governe nossas vidas. Que a verdadeira adoração floresça entre aqueles que Te pertencem. Nós Te pedimos estas coisas no nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.